Então, na semana passada, nós iniciamos, partimos do estudo sobre o Shavuot, demos uma visão geral sobre o tema, e agora nós continuaremos com essa temática. O Shavuot, afinal de contas, já é amanhã à noite. Então, caso alguém tenha alguma dúvida sobre o Shavuot, por favor, pode esclarecer aqui. A gente tenta esclarecer todas as dúvidas, todas hoje, sobre esse tema. Então, nós perguntamos semana passada o que se comemora em Shavuot. Do que se trata Shavuot? Quem tem uma ideia? Qual é o principal motivo da comemoração de Shavuot? Entrega da Torá. Muito bem, foi o seu Eduardo que falou? Matando Torá, muito bom. Entrega da Torá, muito bom. Augusta comentou as primícias. Entrega dos 10 pronunciamentos, muito bom, Maiara. Então vejam só vocês, como a tradição oral ela é tão forte, infinitamente mais forte do que a tradição escrita. Saibam vocês que na Torá não está escrito que em Shavuot comemoramos pela entrega da Torá. Não existe um passuque na Torá que diga que comemoramos Shavuot por ser a entrega da Torá. Não existe. Nós comemoramos Shavuot, o principal motivo é para celebrar a colheita. A colheita que eram trazidos diversas espécies de cereais, e trigo, e cevada, centeio, espelta, os 5 tipos de cereais: trigo, cevada, centeio, espelta, trigo sarraceno, são as 30 espécies de trigo e de cereais que nós fazemos por mesonote, e todas as outras espécies nas quais a terra de Israel foi reconhecida. Nós também comentamos já semana passada o motivo de ser chamada Atzeret também, porque é uma retenção, é uma extensão da nossa Hag de Pesach. Pesach e Shavuot, elas são interligadas por uma contagem, assim como nós contamos os dias da festa de Sukkot, ou os dias da festa de Pesach, nós também contamos os 50 dias. Hoje, quem fez a Torá, quem fez a Sefirat HaOmer, já fizeram aí, foi o último dia, foi o dia 49, Sheva, Shavuot, 7 semanas completas. Amanhã, pela noite, já não é mais Sheva, Shavuot, não fazemos mais contagem, hoje terminou a contagem, amanhã, ao entardecer, ao escurecer, já é Shavuot. Ok? Shavuot é uma festa que nós chamamos festa da colheita. Esse é o Ikar. Ikar, em hebraico, é o fator dominante, o fator principal. Então, o Ikar da festa de Shavuot é a colheita. Porém, e se eu não colho? E se eu não tenho nenhum tipo de trabalho relacionado à colheita? E se eu não tenho nenhum tipo de fazenda ou alguma coisa desse tipo? Eu também devo celebrar Shavuot? Sim devemos. Porque nós temos o seguinte passuque. Da mesma forma que está escrito a festa da colheita dos primeiros frutos da sua produção, ou seja, a pessoa poderia vir a pensar da minha produção. Ou seja, se eu não produzo, eu não devo festejar. Mas assim continua o passuque. Faça a festa de Shavuot para Hashem, teu Deus. Ou seja, festa de Shavuot era realizada por todas as pessoas. Todas as pessoas tinham o dever de comparecer no Beit HaMikdash. Homens e mulheres têm o dever de celebrar o Shabat, ou seja, não trabalhar, e os homens tinham, hoje não tem mais, a obrigação de subir até Yerushalayim. Está bem? Essas primícias, ou seja, esses primeiros frutos que eram colhidos agora, eles eram para serem entregues exatamente nessa festa, essa Hag. Tem um trecho muito bonito na Torá,
que disse quando a pessoa vinha trazer para celebrar aqui o Shavuot no Beit HaMikdash, ela trazia sobre sua cabeça um cesto e ela pronunciava mais ou menos as palavras, tá? Eu estou falando de cor. Meu pai, Yaakov, subiu até o seu pai, até Lavan, o arameu, que quis o roubar, Bikurim é primícias, que quis roubar, que quis usurpar, e ele desceu com sua família para essa terra. Nós descemos, fomos escravos ao Egito, retornamos, e agora Hashem nos deu essa terra cheia de produtos, cheia de frutos, de alimentos, e nós vamos agora devotar o nosso agradecimento a Kadosh Baruch Hu. Mais ou menos, as palavras eram semelhantes a essa, a intenção era essa, de que as pessoas, quando traziam seus cestos com as suas primícias, elas diziam. Juntamente com essa cesta de primícias com que cada pessoa deveria trazer, no Beit HaMikdash eram oferecidos 2 pães. Eu fico sempre pensando nas alusões que os nossos sábios fazem. Eles sempre nos ensinam a pensar. Tudo que nós estudamos no Talmud, principalmente nos primeiros livros do Talmud, o foco não é nem tanto ensinar aquilo que ele está ensinando, lógico que é importante aprender, mas é importante entender o raciocínio de como se raciocina sobre a Torá, como se raciocina sobre a Mishnah. Quem conhece a literatura judaica, quem faz tefilá, quem conhece um pouco do Siddur e tudo, sempre vê que em alguns momentos os rabinos dizem: não leia Banai, porém leia Bonai. Não leia isso, porém leia aquilo. Então eles pegam uma palavra simples e falam: não leia assim, leia assado. Então, vejam só, nós acabamos de sair de Mitzrayim. Hashem fez um pacto com o povo de Israel, tirou o povo de Israel do Egito. E agora, nós também temos que pensar que Hashem fez um pacto com Abraham Avinu lá atrás. Lá atrás. Hashem fez um pacto, correto? Fez a Milá, falou: teus descendentes vão descer no Egito, eles vão sair do Egito, vai ser uma grande nação. Fez um pacto. Como que fala pacto? Brit. Mas esse pacto, ele é um. Quem sabe o que esse pacto é? O Brit e o Shabat é um, e o Tefilim é um, como chama? Sinal. Como fala sinal em Ivrit? Também é Siman. Nesse caso, esses sinais, muito bom, Tom, você acertou, Siman também, são chamados Ot. Não leia Shavuot, ela Shuvot. Não leiam Shavuot, mas leiam Shuvot. Hashem fez um pacto com Abraham, mas agora ele retornou, ele reafirmou o pacto, fez um pacto de novo. Shavuot, Shuvot. Hashem traz de volta o pacto de Abraham. Ele faz com que Israel agora seja selado. Agora, de agora para frente, Israel ratificou o acordo. Tá bem? A Torá, ela nos ordena trazer, justamente nessa festividade de Shavuot, 2 pães. Esses 2 pães, eles eram em memória, os nossos sábios dizem, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Esses pães, eles nos trazem as bênçãos sobre todas as árvores frutíferas também, que dariam fruto durante esse ano. Porque os nossos sábios dizem que esses 2 pães, eles representam a árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós passamos por Pessach. Em Pessach, nós nos livramos de todo o fermento. O fermento que, teoricamente, era a nossa Yetzer Hará. Era tudo de mal que tinha em nós. Nós ficamos uma semana sem ele. Agora vem Shavuot, a festa da entrega da Torá. E nós oferecemos 2 pães cheios de fermento. Está errado isso. Primeiro tinha que ser o pão com fermento, em Pessach.
E agora? Tinha que ser o pão sem fermento, porque agora nós vamos receber a Torá. Mas não é assim. Nós, num momento, precisamos nos livrar do nosso Yetzer Hara. Porém, quando vamos servir a Hashem, quando vamos trabalhar as mitzvot, quando vamos receber das mãos dos céus esse julgo sobre nós, nós precisamos não servir a Hashem como anjos. Porque não existem anjos, não existe anjo. Não existe ninguém que seja totalmente isento do seu Yetzer Hara. Porém, devemos fazer com que o nosso Yetzer Hara, ele também junto, sirva a Hashem. Então, por isso, esses dois pães, eles representam o conhecimento do bem e do mal. A Torá e esse acontecimento, ele é o que difere Am Israel de todas as nações, de todos os credos e crenças de sobre a terra. Nós devemos sempre prestar muita atenção na forma com a qual nós possamos vir a comparar a revelação do Sinai com qualquer outro tipo de crença. Eu sou muito categórico quanto a isso. Estava até agora há pouco falando sobre o Hanan, com o Hanan, sobre algumas coisas relacionadas a isso. De que maneira Israel pode se relacionar com as outras nações, com pessoas de outras religiões? De que maneira? Para mim, é inadmissível uma pessoa que iguale a sua Torá, a Torá do Sinai, com a crença de um budista, com a crença de um maometano, seja lá, de um tibetano, de um cristão, seja lá qual for a crença. Por quê? Todas as crenças de qualquer um dos credos, de qualquer nação que exista sobre a Terra, ela não é baseada numa revelação pública, ela é baseada numa revelação individual. Todas elas, todas elas. Então, o Islã, ele é baseado na revelação sobre quem? Sobre o Muhammad. O budismo é baseado em um iluminado, que é o Buda. O cristianismo é baseado em Paulo, que viu que viu o reflexo, que viu, sei lá, uma imagem. Por exemplo, nós temos os Mormons. Mormons lá é baseado no Joseph Smith, acho que é o nome do rapaz, que viu um anjo que pegou um livro de ouro que só ele viu, só ele traduziu e ele enterrou e ninguém nunca mais viu esse livro. Todas as crenças de todos os credos, de todos os povos, são baseadas numa revelação individual. Por quê? Porque se fosse baseado numa revelação grupal, 20 pessoas, vamos criar nós 20 uma religião, inventa uma história, sai dali os 20, conta uma história diferente, e depois vai virando uma história gigante, no fim não existe mais história. O judaísmo é o invertido disso, é o inverso. Porque o judaísmo ele é baseado, toda a nossa fé não é baseada na revelação de Moshe. Toda a nossa fé é baseada na revelação do Sinai, porque Hashem revelou para toda uma nação, mais de 6 milhões de pessoas reunidas ao pé de um monte, a revelação do Sinai. O que significa? Significa que na geração seguinte poderia aparecer qualquer que fosse a pessoa e dissesse: eu não acredito na revelação do Sinai. Meu pai não viu, meu avô não viu, eu não acredito. Porém, não existiam essas pessoas no primeiro momento. Porque qualquer pessoa que dissesse, um jovem fala: eu não quero guardar o Shabat. Vou perguntar para o meu pai se ele viu esse negócio do Sinai. E foi e perguntou para o pai: você viu esse negócio do Sinai? Fala: filho, eu vi mesmo. Aí ele vai para o Shimon, fala: Shimon, o teu pai viu a revelação do Sinai? Olha, meu pai viu também. Ele vai para o Reuven e fala: Reuven, teu pai viu a revelação do Sinai? Ele fala: meu pai viu também. Ou seja, era indubitável o fato da revelação do Sinai. Esse fato ficou de tal maneira gravado em Am Israel, gravado no povo de Israel, que durante quaisquer que fossem as gerações futuras, nunca se teve uma segunda Torá, uma segunda opinião sobre a Torá. Tanto Israel, tem uma pergunta do Edson, se somente Israel ou
Erev Rav também estava com Israel. Erev Rav, para quem não sabe esse termo, é a mistura de povos que estavam entre as pessoas, entre os israelitas, que saíram desde também. Todo mundo, todos estavam, tá ok, Edson? Sim, então, 6 milhões de pessoas, inclusos os egípcios. Então, nossos sábios, eles nos relatam inúmeros midrashim, inúmeros midrashim, para falar sobre esse momento, para falar sobre essa revelação do Sinai. Por exemplo, dizem que ouviu-se as vozes de Hashem em 70 nações, em 70 idiomas. Por isso que fala, ouviu as vozes também. Outro motivo, outro midrash é de que os sentidos das pessoas, eles se misturaram. Então a pessoa fala, e as pessoas viram a voz de Deus. Foi uma revelação profética. Todo Israel recebeu como profecia, porque eles não conseguiam administrar os seus sentimentos. Outros midrashim, que todas as almas de todos os judeus de todas as épocas estavam presentes. Outros midrashim que dizem, por exemplo, que Hashem ergueu o monte sobre a cabeça das pessoas para que recebessem a Torá oral, ou que todo o Har Sinai ficou com flores, ficou florido, e assim sucessivamente. A Torá não foi outorgada para 70 nações, não foi. Porque dizem, tem um conto, né, sobre isso, que diz que Hashem, ele chegou para os árabes, para os ismaelitas, e disse, eu tenho uma Torá para vocês. E os ismaelitas disseram, me fala alguns mandamentos que tem na tua Torá. E a gente falou, tem que não roubar. Eles falaram, tem que não roubar. Nós não podemos, então, receber essa Torá. Porque toda a nossa economia é baseada no roubo. A gente rouba e para a gente viver. Então, a gente não pode receber essa Torá. Falou, então tá bom. E foi lá para os gregos e chegou nos gregos e falou, eu tenho um mandamento aqui para vocês. Esse mandamento é bom? O que tem nesse mandamento? Não cobiçarás a mulher do próximo. Opa, pera. Não, mas como não cobiçará? Aqui não tem ninguém, é de ninguém. Não temos como receber essa Torá. E aí Hashem chegou para os israelitas e falou assim, eu tenho para vocês uma Torá, uma mitzvah. Aí os hebreus falaram, quanto isso vai custar? Hashem falou, nada. Falou, então dá logo 10 e está tudo certo. Então, Israel recebeu sem questionar a Torá. Já as outras nações faziam questionamentos e questionamentos e mais questionamentos. As nações não estavam aptas a receber a Torá. Ademais, Hashem, nesse mesmo momento, já que estamos falando sobre isso, nesse mesmo momento ele envia dois grandes profetas no mundo. Tá ok? 2 profetas de igual estatura. Um, Moshe Rabbeinu. Quem era o outro profeta contemporâneo a Moshe Rabbeinu? Quem? Não. Bilam. Quem falou Bilam? Reules. Exatamente. Outro grande profeta da mesma época, da mesma geração que Moshe Rabbeinu foi Bilam. Bilam, um Balão, que tinha a mula. Ele era para ter sido o profeta das nações. Era para ele ter revelado a Shor Mitzvot, ele ter direcionado as nações em Kedushá no serviço ao Criador. Porém, ele não fez isso. Ele comercializou a Torá, comercializou a sua profecia. E isso nós vemos que se segue até hoje em dia. Exatamente, Edivaldo. São midrashim. Existem inúmeros midrashim sobre esse fato, esse momento histórico, que é para engrandecer e nos mostrar a importância desse momento. Então vejam só vocês. Tem que se entender que quando os sábios nos falam, eles não nos falam palavras como literalmente as coisas. Por quê? Porque o literal às vezes é muito chato. A maioria das vezes, se eu falar uma coisa literal para vocês, ninguém vai lembrar. Ninguém de forma alguma vai lembrar. Então,
nós sempre tentamos trazer uma piada no meio, uma historinha no meio, uma música no meio, e assim sucessivamente. Então, quando os nossos sábios falam que o Har Sinai se encheu de flores, que Hashem ergueu um monte sobre eles, é para demonstrar, por exemplo, a pressão com que Israel estava para receber a Torá. Não só a Torá escrita, como a Torá oral. Eles estavam praticamente sem saída. Imaginem vocês veem os milagres vocês veem os milagres no Egito. Vocês passaram aí 50 dias vendo coluna de fogo, nuvens em volta de vocês. Vocês viram agora um monte de milagre no Har Sinai. Moshe vem e diz: Hashem vai aparecer diante de vocês. Tudo começa a pegar fogo, tudo começa a dar trovão. Imaginem vocês. Se Hashem falar qualquer mitzvah do mundo, você vai ou não vai fazer? Evidente que vai fazer. Então a pressão era tão grande, tão grande, tão grande, que era como se o monte tivesse sido arrancado e colocado na cabeça de vocês, ou vocês aceitam ou vocês morrem. Porque era isso. Precisava de ter um monte em cima da cabeça das pessoas? Evidente que não. Todo fato, todo ocorrido nesse momento já era uma pressão já imensa. Nem era necessário mais nenhum tipo de pressão adicional. Hashem, fazer um pouquinho de... Sim, Edson, também diz isso. Dizem que as pessoas temeram morrer por quê? Porque Hashem falou a primeira vez, primeira mitzvah, e o povo inteiro dizem que morreu, que Hashem ressuscitou as pessoas, e disse a segunda mitzvah e o povo inteiro morreu, que Hashem ressuscitou as pessoas, e o povo falou: peraí, Moshe, e se não funcionar isso para sempre? Tem tanta mitzvah ainda para falar. Fazer o seguinte: fala só você com Hashem, me deixa a gente vivo aqui, você traz para a gente as mitzvot. Então o povo tinha realmente medo de morrer. Medo por conta da revelação, que era muito fortíssima. Não necessariamente tinha que ter uma montanha sobre eles. Compreende? Exatamente. A Torá, ela tem um propósito. O propósito é o Tikkun Olam. Tikkun Olam é a retratação do mundo, a reparação do mundo, um conserto do mundo. Ou seja, ela não tem somente uma parte física, porque o mundo também precisa da reparação física, porém ela tem a sua reparação espiritual. Nós devemos uma correção, exatamente. Muito obrigado, Garcia. O Tikkun Olam, que é a correção do mundo, tem várias interpretações, uma palavra, tradução, mas as interpretações é que o mundo necessita, carece de ser elevado. E essa elevação do mundo só vai ser possível com as pessoas praticando a Torá. Quem participa do Shiva Mitzvot Benor, às quartas-feiras, sabe que praticar a Torá não quer dizer necessariamente só ser judeu, não. Um Benor quanto um judeu são parceiros, são shotafim, compartilhadores do propósito de Tikkun Olam. Da mesma maneira com que o judeu tem a sua obrigação, o Benor também tem sua obrigação. Ele vai ser cobrado disso. Então, o Tikkun Olam é de toda a humanidade, cada um no seu eto, cada um no seu foco, no seu local. Muitos dos nossos sábios também nos dizem que toda a Torá foi entregue, se não para afastar o ser humano da Avodah Zará. Toda a Torá foi entregue para afastar o homem da idolatria. Esse é o motivo da Torá. Então, quando vocês pegam, por exemplo, inúmeras alahot, por exemplo, de kashrut. Então, existem muitas normas de kashrut que são para distanciar a pessoa da Avodah Zará. Por exemplo, o Rav Alexander está estudando com vocês Ilchot Basar Ve'halad. Em Ilchot Basar Ve'halad, ele comentou com vocês, provavelmente, que uma comida que seja inteiramente feita por um não-judeu, ela não é kasher. Ok? Essa lei, ela não é deoraita.
Ele é Derabanan. E Derabanan é igual a Deoraita. Os nossos sábios outorgaram ela para evitar casamento misto. Então, vocês vejam só vocês. Os nossos sábios, eles nos outorgaram mitzvot, 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 para proteger o ser humano de chegar ao ponto de fazer idolatria. Torá e nossos sábios. Ok? Com isso, a Torá também espera de nós uma elevação de caráter, uma elevação de índole. E somente na prática das mitzvot é que vamos conseguir isso. Vou falar um pouquinho mais sobre a Mussar, sobre Shavuot, e depois vamos partir para concluir com a Lahot, o nosso shiur de hoje. Tá ok? A Torá e essa revelação, ela é carregada de muito mais sentido do que a gente pode ler, por exemplo, no Aseret Debrot. No Aseret Debrot, por exemplo, você não vê falando que eu sou Hashem que criou os céus e a terra e tudo que você vê. Não está escrito em Aseret Debrot, nos 10 mandamentos, que Hashem, ele que foi o criador do céu, da terra, dos planetas, da existência. Não, ele falou, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. É simples assim. Porém, como a gente sempre fala, por trás dessas palavras está carregado de muitas outras milhares de palavras atrás delas. Por exemplo, o que Hashem disse, eu te tirei do Egito. Porque essa era a coisa mais próxima com que o povo de Israel teve contato com o Criador. Antes disso, eles não tinham contato com o Criador. Sabia que existia o Deus de Abraão, mas não tinham um contato íntimo. Ou seja, foi provado que Hashem existe, foi verificado esse contato, e aí agora Hashem diz, eu te tirei do Egito. Ele poderia ter dito, eu que criei o mundo, porque tirar do Egito já era evidente. Mas ele disse, eu te tirei do Egito porque após as 10 pragas, já estava mais do que comprovado de que Hashem ele é não só criador, não só mantenedor, mas também ele é o motorista que leva toda a criação adiante. Por que nós não lemos os 10 mandamentos em toda a Shacharit? Lemos tantas coisas na Shacharit, não é? Muitos Tehillim, lemos Shema duas vezes na Shacharit, lemos Shirat Hayam, lemos Shir Shel Yom, lemos Korbanot. Por que não lemos a série Debrot? Porque eles já são um modo de vida diária nossa. Muito bom, Eduardo. E o Hanan disse porque ele está contido no Shema. Os Aseret Debrot não estão contidos na Shacharit porque não é para nós não pensarmos que eles são mais importantes do que as outras mitzvot, porque não são. Eles estão equiparados, não foram nem os primeiros mitzvot a ser recebidos, nem foram os últimos mitzvot a ser recebidos. Eles têm igual validade com qualquer outra mitzvah. Recebi aqui agora dos universitários, o meu irmão fez aqui um gráfico para eu passar para vocês. Porque nós enfeitamos aqui a casa com flores também. Olha que bacana. Moshe nasceu no dia
Quem sabe que dia que Moshe nasceu? 7 de Adar. Muito bom, Lucas. Ele ficou escondido por 3 meses, correto? 7 de Adar, mais 30 dias, é 6 de Nissan. Mais 30, 6 de Ar, mais 30, 6 de Sivan. No dia 6 de Sivan, ele foi colocado numa arca com juncos. Lembram-se? E aí, por isso também é mais um motivo de nós enfeitarmos a nossa casa com flores, também para nos lembrarmos da redenção que foi proveniente por meio de Moshe. Esse veio do universitário aqui do lado. Então vamos lá. Então nós temos também o costume de ler na manhã de Shavuot, os Aseret Adibrot, a leitura da Torá. Bom, vamos para a Alahá agora. Como falamos semana passada, Shavuot, ela é idêntica a qualquer Hag, ou a qualquer Shabbat. Muito bom, Edson. O costume de se comer laticínio é porque a Torá ela é comparada com leite. Ok? Leite que nos alimenta. Tem uma história muito bacana sobre isso, sobre o leite. É sempre bom contar para que a gente nunca se esqueça. Uma certa vez, um czar foi prender um judeu, né, porque os judeus eram proibidos de fazer, de praticar sua religião. O czar disse para o judeu, eu vou te prender e vou te dar o direito de escolher uma coisa nessa sua prisão. Você vai poder escolher uma coisa só para comer. Ou você vai escolher pão e vai comer só pão e não vou te dar água. Ou você vai escolher água e eu vou só te dar água e não vou te dar pão. Ou se você quiser maçã, eu vou te dar só maçã. Esse vai ser teu castigo. O judeu ficou preocupado e falou, o que eu vou fazer agora? Ele foi para o rabino dele e disse, rabino, eu não sei o que eu faço. O czar vai me prender e disse que o decreto dele é que eu só vou poder ingerir uma coisa só. O que eu falo? O rabino pensou, falou assim, Torá. Torá é como leite. Da mesma forma que a Torá é como leite, pede para tomar leite todo dia. A Torá ela tem o líquido para te matar a tua sede, ela também tem proteínas, tem lá gorduras, etc, etc, também para te sustentar. Então, assim é a Torá para nós. Apesar de ela parecer simples, ela tem tudo necessário para sustentar a nossa alma e o nosso corpo. Nós iniciamos semana passada, foi feita uma pergunta que eu não respondi, eu acho que em plenitude, sobre os 2 dias de festa. Foi respondido em plenitude? Vocês se lembram? Foi suficiente a resposta? Me perguntaram por que nós celebramos 2 dias de festa. Muito bom, obrigado, Mucuro. Então vejam só, amanhã, ao entardecer, antes de se escurecer, acende-se Eruv. Eruv é uma vela maior, uma vela de 7 dias, provavelmente, que vocês vão ter aí. Ela fica acesa durante os 2 dias de Yom Tov, nos quais, a partir dela, vocês vão utilizar o fogo para cozinhar. Porém, não pode apagar o fogo. Esse é um problema, Yom Tov. Nós temos a permissão para acender o fogo. Não temos permissão para apagar o fogo. Tá bem? Então, como se apaga o fogo do Yom Tov? Ou você tem uma mangueira de gás longa e fecha na chavinha do gás. Aí ela vai ter gás lá dentro ainda para funcionar uns 5, 10 segundos. Se chama grama. Grama é uma ação secundária de uma ação que você faz. Você não teve culpa que apagou, porque tinha gás lá ainda. Se fosse sair um pouquinho, poderia durar um dia inteiro. Mas apagou porque ele quis. Então, isso é uma forma. Outra maneira é colocar uma caneca de água, completa de água, em cima do fogo e deixar ela borbulhar.
e apagar o fogo, tá bem? Outra maneira é você abrir uma porta e entrar o vento e apagar o fogo. Então, essas são as maneiras de se cozinhar no Yom Tov. Está proibido forno elétrico, fogão elétrico, micro-ondas, fogão por indução, não se pode. Ok? Colher no Yom Tov para se comer está permitido. Se for para comer, está permitido. As mulheres amanhã, quando acenderem a vela, devem dizer: tem alguma mulher para me ajudar? O que as mulheres devem dizer amanhã? She... Shehechiano. Ok? As mulheres dizem Abrahad Shehechiano, Vekimano, Vegiano, Lazemanazé, ao acender a vela de Yom Tov. Bem? A vela de Yom Tov, ela não é Shekdeshan, Bemizutat Leadlik Ner Shel Tov, também é Ner Shel Tov, e a adicional é o Etzivan Shehechiano. Não, Joaquim. Eruv, ele é aceso para Hag, tá bom? O Eruv não serve para Shabbat. O Eruv ele é aceso sempre na véspera de uma Hag, seja ela qual for, ou quando a Hag ela antecede o Shabbat. De igual maneira, quando Pesach acontece muito, de cair Pesach em sexta-feira. Então, quando, pelo menos na nossa época, está acontecendo muito. Em outras épocas podem ser, em outras gerações, pode ser outra Hag mais próxima, por conta do ciclo. Então, nós acendemos uma vela na véspera do Yom Tov, e aí nós podemos cozinhar a partir dessa vela durante o Yom Tov. Quem fuma, por exemplo, pode fumar também a partir dessa vela no Yom Tov. Porém, jamais no Shabat deve ser acendido fogo, nem por Eruv. Jamais. Ok? Então, no Yom Tov também pode-se acender as velas de Yom Tov a partir do Eruv. Ou seja, a mulher não tem a obrigação de acender antes do pôr do sol as velas de Yom Tov. Ela pode acender um pouco depois, quando voltar do Bet Knesset, ou um pouco antes do Kiddush, tá ok? Usando a partir da vela pré-acendida do Eruv. Então, nós comemos muitos laticínios, doces, evitar comer carne. Eu escutei o shiur do Rav Yitzhak, eu sei que essa semana, o Rishon LeZion, e ele diz que é um costume que as pessoas deveriam fazer se estivessem aptas e preparadas para isso, fazer uma refeição láctea e depois uma refeição cárnea, uma após a outra, tá bem? Então faz a de leite, tira a mesa e comeria a carne depois. Para os faradim não tem problema nenhum, mas acho que nós tem que esperar um determinado tempo, tá bem? É, é costume também estar de pé ao ouvir a Sereta de Broto. Nas comunidades, deve ser lido os 10 pronunciamentos. As pessoas devem estar de pé ao escutar os 10 pronunciamentos. As pessoas que vivem sozinhas, estiverem em suas casas, de igual maneira, devem fazer shacharit e ler a Sereta de Broto, tá bem?
Existe o costume de se estudar amanhã durante toda a noite. Durante toda a noite, tá bem? Então, é bom que as pessoas descansem durante a tarde, porém, o Rav Schneerson e os inúmeros Rabanim dizem, inclusive Rav Yitzhak Yosef, ele diz que se a pessoa é uma pessoa fraca e ela não vai conseguir seguir a tefilá depois da shacharit, durante o dia ela vai dormir o dia inteiro, não vai dar atenção para os filhos, não vai estudar a Torá. Então, essa pessoa, ela não deve estudar a noite inteira, tá bem? Estuda um pouco, passou meia-noite, ela vai dormir, para que ela acorde de manhã animada, com pique para conseguir o seu dia no seu dia convencional de Yom Tov. Não se estuda Mishnah na noite de Yom Tov. Então, todos os outros tipos de estudo pode ser estudado, porém Mishnah não se estuda. Amanhã, nesse eruv, não tem que fazer bênção, não tem que guardar o ovo cozido junto com o matzá ou com alguma outra coisa assada. Não tem porquê, porque esse eruv, que chama eruv tavshili, ele é feito quando a Hag cai na sexta-feira, porque você precisaria cozinhar na sexta-feira para o Shabat. Então, nesse caso da festa, cai na sexta-feira, aí você tem que fazer. Caso contrário, é desnecessário. Não é desnecessário, não precisa. Você vai fazer uma brachá levatalá, uma brachá em vão. Halel somente na manhã, não se faz Halel de noite, somente em Pesach e em Yom Ha'atzmaut, porém sem brachá, e geralmente as pessoas fazem com brachá, mas não pode nem responder amém para brachá do Halel de Yom Ha'atzmaut. Yochai, eu não sei porque não se estuda Mishnah, porém se estuda Gemara, que é quase a mesma coisa, mas não se estuda Mishnah, não sei o motivo. Outra coisa é as pessoas, isso eu escutei do Yitzhak, eu sei, as pessoas devem andar segundo sua comunidade, tá ok? Então, se a comunidade decidiu estudar Midrash, você não vai sentar você lá longe e estudar a Gadot, não. Você vai estudar o que a comunidade está estudando. Não deve se distanciar da comunidade no momento de estudo. Esse momento. Raul, você comentou sobre a Raiva de Deus, você trocou o costume de ficar em pé no... Aham. Tá escrito aí. Não é para ficar em pé na hora da sete vezes, senão só no começo da Torá. Como que é? Tem que ficar em pé desde o início. Desde o início da Torá. Ah, não. O que o Raul quis dizer foi o seguinte: é um problema, porque existem momentos na sinagoga, por exemplo, no Shiratayam, quando se lê o Shiratayam, em outros momentos que as pessoas elas têm que ficar em pé. Qual é o problema? O problema é que começa o leitor, o Balo Coré começa a ler, e ele está na metade do trecho, e tá tudo, aí chega perto de começar o trecho da leitura, aí que as pessoas vão ficar em pé. Isso é errado. Então, vamos supor, quando for começar a leitura dos 10 mandamentos, aí que fique em pé, antes de iniciar o bloco, entendeu? Entenderam? Então, é para ficar em pé desde o início da leitura. E não somente ali começa, Anohi, Hashem, Eloquim, Hashem, Otiti, Hamer, Israel. Porque se a pessoa ficar em pé nesse momento, vira uma bagunça na sinagoga, ninguém escuta nada,
complexo. Pode beber a noite de Shavuot, é uma Hag, então você tem que desfrutar da noite de Shavuot. Yochai, eu não pesquisei sobre o shofar. Raul, você se recorda se tem alguma coisa sobre o shofar em Shavuot? Não, né? Não me recordo, Yochai. Acredito que não tem nada relacionado a shofar em Shavuot. E uma coisa muito importante que nós estávamos esquecendo, que é a leitura da Megilat Ruth, novamente, estamos falando sobre isso, que é porque todo o Israel ele foi convertido no Har Sinai, em ocasião do recebimento da Torá. Então, também se lê a Megilat Ruth. A conversão de Ruth, neste momento, ela tem uma total ligação, nós já falamos, com a festividade de Shavuot, justamente porque o seu esposo, o seu segundo esposo, ele tinha campos, ele cedia esses campos para que as pessoas pudessem colher nesse campo as espigas que caíssem. Assim também, todo convertido, quando deseja se juntar com o povo de Israel, está apto a receber, primeiro, a sua Torá, e segundo, as suas tradições, os seus costumes, como para que seja assim somente um povo. Então, de Ruth, nós falamos semana passada, estudam-se todas as leis de conversão a partir de Ruth. E assim, e de igual maneira, nossos sábios também aprenderam quase todas as leis de Alahot de Tefilá com Haná, mãe do profeta Shmuel. As leis de conversão nós aprendemos de Ruth, a conversa. Que alguém tem alguma pergunta a mais para fazer sobre Shavuot? Pode estudar a Parashá da semana nesta noite. Yochai, é melhor estudar outros temas, tá ok? Vários temas. Trazer muitos livros, cada hora estudar um pedacinho, dividir o estudo, bem? Não ser uma pessoa só que vai dar o estudo. Eu acho que esse é um momento excelente para que muitas pessoas pratiquem o lecionar, cada hora, cada pessoa fique incumbida de meia hora de estudo, etc, etc. Sim, eu posso mandar um estudo sobre as conversões, sim, com certeza. Eu tenho, na verdade, um livro escrito pelo Rav Rafael Cohen Soai, que é um dos nossos observadores, uma das pessoas que cuidam de nós, que nos ajuda, que na verdade parceiros, vamos dizer assim. E ele tem 2 livros sobre conversão.
estão em espanhol, Eudá. Eu vou te mandar em espanhol. Não é tão difícil entender, tá ok? Sobre a leitura da Megillah, Tom, existe diferença. A leitura da Megillah ela é feita após a leitura da Torá, tá ok? A diferença é que os Ashkenazim leem a Megillah abençoando Al-Mikra e Megillah. Entre os Faradim, nós não temos esse costume nas nossas sinagogas, de ter dentro da nossa sinagoga uma Megillah de Ruth Kasher, entendeu? Então nós não lemos, nós não fazemos a Brachá Al-Mikra Megillah porque não temos o costume de ter a Megillah de Ruth escrita. Então é após a leitura da Torá, na manhã do Yom Tov, no local da Haftarah. Se a pessoa lê direto da Torá, não se abençoa. Isso é importante, tá ok? Prestem atenção. Não se dança nem se acompanha com cantos, golpeando objetos ou batendo palmas com as mãos no dia de Yom Tov, como adverte o Talmud no Tratado de Beit Sá 36:2. E, por suposto, está proibido fazer soar todo tipo de instrumento musical, ou por ele a funcionar tapes. O Shulchan Aruch não é tão novo assim. Tapes, fitas cassete ou gravações de qualquer maneira, mesmo que esses estejam programados desde a véspera do Yom Tov. Seriamente, há que reprimir quem faz, e não existe base alguma em lei nenhuma para autorizar esse tipo de comportamento. Sim, Cleófas, os 10 mandamentos são lidos na Shacharit. No Brasil, são 2 dias de Hag. Então, temos amanhã à noite, primeiro dia aqui, no caso, que é na quarta-feira, e depois a quinta-feira também é Hag para quem está no Brasil. Qual que é o meu conselho para quem está encaminhando para uma conversão, para quem ainda está estudando e não tem condições de guardar os 2 dias? O ideal é que sim, se guarde os 2 dias, a pessoa que deseja buscar a conversão. Porém, aquele que não tem condições, sejam financeiras, sejam de não ser mandado embora e outros N motivos que podem ter, as pessoas devem, no segundo dia, minimizar transgressões. Não deve ficar com o celular, não deve ficar rabiscando em cadernos se não precisa, não deve fazer tudo que for proibido no Shabat. Ele vai se abster de fazer. Ele só vai fazer o que é necessário para não perder seu emprego. Vai trabalhar, tem que bater o cartão, bate o cartão, tem que assinar a folha de ponto, assina a folha de ponto. Não vai escrever carta para o namorado, não vai ficar mandando WhatsApp para os amigos, entendeu? Isso não vai fazer, não. Isso não pode. Estão proibidos jejuar amanhã e quinta e sexta.
E é muito bom que o máximo de pessoas nas comunidades tentem levar um Dvar Torá, fazer um pronunciamento sobre a Paraxá de menos, né? A gente fala Paraxá, que é a primeira coisa que vem na cabeça, mas ler um livro, trazer um Dvar Torá, trazer um estudo sobre algum texto interessante que conheceu. Muito bom que isso ocorra nas comunidades, tá bem? O máximo de pessoa, homens, se não todos. Bem, as mulheres não têm necessidade de estudar durante a noite, as mulheres não têm necessidade de fazer os Dvar Torá. Elas devem se participar em tudo, em tudo, em tudo, porém, de maneira a não fazer Dvar Torá, não fazer pronunciamentos sobre a festividade. Como o shiur, tá bem? Lógico, pode conversar, e pode perguntar e pode falar. Edson, na festividade não pode tocar instrumento, nem pode ouvir música judaica. Em qualquer outro dia da semana você pode. Em Shabbat e Yom Tov é proibido. Também não, Edson, como a gente disse, é para minimizar o máximo as transgressões. Se você vai estar no trabalho, não quer dizer que eu estou aqui já mexendo no computador fazendo a planilha, vou entrar no YouTube. Não entra no YouTube. Vou entrar no Facebook. Não entra no Facebook. Entendeu? Mas é para ver o Bom Dia Judeu aqui do Facebook. Então eu participo do grupo Bom Dia Judeu, quero ver o que ele falou. Não, não pode. Entendeu? Então minimiza as transgressões. Alguém tem alguma pergunta mais sobre o Shavuot? Eu queria esclarecer 100% das dúvidas sobre o Shavuot, apesar de não ter muitas. Quero concluir com um Dvar Torá. Fiquei pensando muito hoje sobre algumas coisas sobre Shavuot, principalmente sobre os dois pães que representam a nossa Yetzer Hará. Como falar pão em hebraico? Como fala guerra em hebraico? Milchama. Muito bom, Yohanan. Milchama é guerra. Lechem é pão. Da mesma forma como que nós trazemos os dois pães para que eles configurem o nosso Yetzer Hará, nós devemos lutar conosco mesmo, dentro de nós mesmos. Porque Milchama vem da mesma raiz de Lechem. Então, esse pão que configura a nossa Yetzer Hará é o que guerria também dentro de nós, que quer nos tirar do caminho correto, que nos quer afastar da prática das mitzvot. Então, se é para ir para a guerra, devemos lutar com todas as nossas forças. Então, que esse Shavuot, nós possamos ser melhor do que fomos em Pêssah, um pouquinho. Nós passamos agora por 50 níveis de elevação espiritual. Estamos muito, 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 muito melhores já do que fomos em Pêssah. Esperamos agora poder chegar um pouquinho mais adiante nas próximas festividades, mais elevados, todos juntos e todos com ânimo e com muita vontade de praticar as mitzvot. Então é isso, eu vou concluir a gravação. Vou ficar aqui respondendo mais algumas perguntas que algumas pessoas fizeram, que não tem tanta relação com o shiur. Tá bem?